Convidamos para conversar sobre o impacto que esses reality shows têm sobre as conversas das pessoas, dois jornalistas que eu admiro muito, jovens, inteligentes e extremamente bem informados. Nosso papo, no primeiro bloco do programa, é com a jornalista Márcia Marques, de João Pessoa, na Paraíba. E no segundo bloco, com o jornalista Fernando Geronaso, de São Paulo. Márcia Marques é formada em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, atuando há 10 anos na comunicação eclesial. Ela tem experiência com assessoria de comunicação, assessoria de imprensa e gerenciamento de redes sociais. Ela também tem uma passagem pela TV Itararé, afiliada da TV Cultura, em Campina Grande, onde trabalhou na produção, na reportagem e também foi âncora. Atualmente é coordenadora de comunicação da Arquidiocese da Paraíba. Márcia, é um prazer enorme receber você aqui no programa. Seja muito bem-vinda. O nosso tema é reality shows. E eu já começo te perguntando, esses shows que se repetem todos os dias na TV, são realmente realidade? Oi, Padre Rafael, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo e de um assunto que é leve, mas ao mesmo tempo é bem denso, né? Leve no sentido de ser entretenimento, mas denso quando a gente se propõe a fazer uma análise mais profunda desses reality shows que fazem tanto sucesso no mundo afora, né? Quando o senhor me pergunta se é uma versão da realidade, eu até digo assim que é uma versão bem recortada da realidade. A gente não pode jamais achar que o comportamento das pessoas ali dentro de um reality show, né, ele corresponde ao que ela é na sua essência quando está vivendo em sociedade. Porque ali é um recorte que te isola, por exemplo, de seu lugar de conforto, das pessoas com quem você tem verdadeiramente afeto, da sua rotina, e na maioria dos realities, né, que te deixam completamente alheio a tudo que está acontecendo ao redor, na sociedade. Então, é um recorte muito íntimo e é exagerado, né? É um recorte íntimo e exagerado de como a gente é de verdade. Recentemente, num desses reality shows mais conhecidos, uma moça passou a ser quase que odiada por causa da sua postura dentro do programa. Eu pergunto para você, Márcia, vou te perguntar algo moral. Esse tipo de ira coletiva traz algum elemento de crescimento para as pessoas? Olha, crescimento vai muito, muito da carga cultural de cada um, né? Mas quando a gente fala em sociedade, eu acho extremamente danoso, principalmente quando se trata de reality show. Quando a gente assiste ao Big Brother, essa pessoa que estava lá no início, uma cantora que tinha um discurso, eu a conhecia, né, enquanto artista, eu acompanhava o trabalho de Carol Conká. Ela tem uma postura de militância, de mulher preta periférica que entrou no cenário extremamente masculino, que dominou a cena. Só que aí, quando ela chega num reality show e ela se mostra daquela forma, tem duas coisas. Tem ali, para quem tem um mínimo de compreensão da psicologia, percebe ali que é uma pessoa extremamente ferida, fere porque é ferida, mas também algumas posições que a gente acaba jogando o caráter. Mas quem sou eu, quem é Márcia, quem é Rafael, desculpa, tirei até o padre, né? Mas quem é Rafael, quem é Márcia, quem é João, quem é Maria, para julgar exatamente o comportamento de Carol Conká. Ela se tornou a vilã ali do jogo, e aí quando essa ira se torna coletiva, a gente tem uns cenários no Brasil que são terríveis, né? Que as pessoas perdem totalmente o limite, elas começam a acusar aquela pessoa e agir
de forma tão maldosa quanto ela, ou até pior, né? A cultura do cancelamento, como a gente fala, ela perde um pouco a linha da racionalidade, e as pessoas começam a odiar de uma forma que a mulher tem, quando ela saiu do programa, lá no começo, a emissora teve uma preocupação ali, foi nítido que a emissora teve uma preocupação ali de limpar a barra dela, de tentar fazer com que os ânimos se acalmassem, tentar mostrar um outro lado dela, para que não acontecesse até o pior. A gente tem medo até de um linchamento. As pessoas lincham aqui no Brasil com muita facilidade, né? Casos e casos que a gente acompanha na imprensa de pessoas que são linchadas por muito menos. Então, essa ira coletiva não faz bem, nunca fez bem, nunca vai fazer. Né? Então, até a gente ter ali um equilíbrio de assistir a um BBB, assistir a um Big Brother, e saber que ali é só um jogo, que as pessoas são seres humanos e elas erram e acertam, como nós, ainda é uma realidade distante. Eu vejo assim, né? As pessoas ainda se envolvem de uma forma que começam a endeusar ou odiar demais uma pessoa e perder o limite. E essa ira coletiva não faz bem. Essas produções de reality shows são caríssimas e tem sempre muitos anunciantes dispostos a pagar uma fortuna para patrocinar esses programas. Você acha que este fato revela exatamente o que da nossa sociedade? Quem desdenha quer comprar, né? Esse é um ditado popular muito, muito certo. Quem desdenha quer comprar. Eu sou muito ativa nas redes sociais e acompanho, sim, Big Brother. Passei alguns anos sem acompanhar. E não é porque eu acho que Big Brother, quem assiste o Big Brother não é cult, quem não assiste é cult. Não é isso. Eu não acompanhei há alguns anos por preguiça mesmo, por atarefada demais, eu dormia muito cedo, não tinha muita paciência, na verdade, de acompanhar. E esse ano eu resolvi acompanhar por conta de uma conterrânea e acabei me envolvendo com o jogo e acompanho nas redes sociais. E aí sempre tem aquele que diz assim: o Brasil que vem de uma pandemia, não sei quantas mil pessoas morrendo por dia e vocês discutindo Big Brother. Cara, entretenimento é o que salva. Entretenimento, arte e cultura. Os três, entretenimento, arte e cultura, eles salvam a gente dessa loucura que é viver no Brasil. Não, então, assim, a gente não vai mais assistir Big Brother, a gente não vai mais assistir novela, não vai mais acompanhar o campeonato de futebol. A gente vai fazer o quê? A gente vai viver e remoer o problema? Né? Eu não vejo o entretenimento como danoso, nunca será. Agora, é danoso isso que eu comentei agora há pouco, né? Sobre a ira coletiva que se cria, as coisas ruins, pesadas que se criam. Como antigamente, quem tem um pouco mais de idade, como eu, acompanhou as novelas, por exemplo, na década de 80, eu acompanhei a partir de 90. Mas quem acompanhou as novelas, os atores falavam muito, assim, que as pessoas assistiam a novela e quando o ator fazia um vilão, ele era agredido nas ruas, porque as pessoas não faziam aquela compreensão. E isso mudou, né? Então, o entretenimento, ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura. As televisões, elas sabem o quanto isso rende. A televisão vive de dinheiro, ela vive de patrocínio, até na novela tem patrocínio, tem investimento. Então, assim, as empresas sabem que é um investimento muito alto, às vezes um pouco arriscado. A gente já viu em alguns realities, em algumas provas, né, que as empresas patrocinam e acaba dando errado nas redes sociais e acaba fazendo propaganda para uma concorrente. Mas eles sabem que é um investimento que dá retorno, porque a visibilidade é muito alta, a audiência é enorme, tanto de quem desdenha como de quem realmente gosta. Márcia, por favor, escolha uma coisa muito ruim e outra coisa muito boa nesses reality shows. Uma coisa muito boa dos realities, como Big Brother e como outros, né, em outros formatos, uma coisa muito boa é a possibilidade da gente poder avaliar o comportamento humano, tanto do outro como o próprio comportamento, quando a gente se vê nas ações e nas atitudes dos participantes desses realities. A parte ruim, ponto muito ruim, é a falta de empatia e essa ira coletiva que se forma para o julgamento e para a condenação. São duas coisas intensas
e uma extremamente boa e uma extremamente ruim quando a gente assiste a um reality show. Essa possibilidade da avaliação do comportamento humano e da autoavaliação, e essa ira coletiva e esse linchamento público, esse cancelamento que se faz quando uma pessoa não é bem avaliada num programa desse tipo. Aqui sempre encerramos nossas conversas trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. Para você, escolhemos uma frase de Yuval Harari, autor desses livros conhecidos como Sapiens e Homo Deus. Ele diz assim, abre aspas, nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. De acordo com essa teoria, não é suficiente que os homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto e quem é trapaceiro. Fecha aspas. É uma responsabilidade muito grande comentar com um dos maiores nomes dos historiadores, entre os historiadores. Eu estou toda confusa, peraí. De novo. É uma responsabilidade muito grande ter que comentar uma citação de um dos maiores historiadores dessa era moderna. Né? Esse cara ele vem construindo a história da pós-modernidade. Mas ele não mente não, né? Ele não erra não em dizer que a nossa comunicação está evoluindo, né? Dentro dessa perspectiva dessa intromissão na vida alheia, que não deixa de ser a vida social, né? Eu acho que sempre foi assim, de uma maneira ou de outra, sempre foi assim. Mas realmente, assim, essa comunicação que hoje tem 1001 plataformas, 1001 formas de acontecer, ela está dando uma potencializada nessa nossa versão humana fofoqueira. Não vou dar esse nome, né? A nossa versão humana fofoqueira. E que essa preocupação de julgar e de condenar e de apontar está sendo muito maior do que a autoavaliação, o autojulgamento. Né? Porque quando a gente vislumbra os próprios defeitos e qualidades, eu acredito que a gente tem uma maior potência para transformar a sociedade. Agora, a partir do momento que a gente potencializa a condenação e o julgamento alheio, a gente só colabora para uma sociedade doente. É uma visão muito, muito minha, muito particular, e tentando fazer uma análise dessa sua citação. Mas é isso, assim, a nossa comunicação da fofoca, né? A nossa comunicação da fofoca, ela está sendo danosa, porque a gente, enquanto sociedade, está mais preocupado em apontar, em condenar, do que se autoavaliar. E aí, se a sociedade não parar e não fizer essa reflexão de uma forma mais tranquila, eu acho que a gente pode se complicar muito. Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui. Uma pena que não posso lhe dar um abraço, né? Mas só da gente estar aqui conversando já é muito bom. Depois do intervalo, nossa conversa sobre esse tema muito interessante vai continuar. Vamos receber o repórter do jornal O São Paulo, o jornalista Fernando Geronasso. Até já! Voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando a respeito de um tema muito comum nas nossas conversas do dia a dia e que nem a pandemia conseguiu mudar. O que acontece com os personagens de programas de reality shows como o Big Brother da TV Globo. Nesta segunda parte do programa, temos a presença do professor e jornalista Fernando Geronasso. Ele é graduado pelo Centro Universitário Assunção, tem pós-graduação em jornalismo multimídia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O Fernando tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo digital e gestão de mídias digitais. Ele coordenou o projeto Jovens Conectados da Comissão para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
É repórter do jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, e professor no Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Fernando, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Na primeira parte do programa de hoje, nós conversamos com a jornalista paraibana, Márcia Marques, e nós falamos com ela sobre a questão dos chamados reality shows terem tomado uma grande proporção no modo como as pessoas conversam no dia a dia. Queríamos continuar aprofundando essa questão com você. Eu começo te perguntando algo que é muito básico. As pessoas não têm mais o que fazer, Fernando? A gente percebe que isso, na verdade, é uma potencialização que a cultura digital traz, né? Cada vez mais esse limite entre o público e o privado, ele quase que não existe. A linha é muito tênue que separa essa dimensão. Sobretudo as novas gerações, aqueles que já nasceram inseridos nessa cultura, a gente percebe isso já pela própria presença nas redes sociais, nas redes digitais, né? E o reality, ele reflete isso sim, na minha percepção, porque as pessoas cada vez mais, elas têm essa necessidade de se expor, essa questão da liberdade de expressão, que nunca as pessoas puderam se expressar tanto, com tanta facilidade. Então, acho que nesse sentido, a gente percebe que as pessoas se sentem nessa liberdade de escancarar a vida, um livro aberto. E o fato de estarem, né, da cultura digital proporcionar essa questão de que eu não estou diante da outra pessoa, então me sinto livre para me expor, pessoas que eram tímidas, que não eram sociáveis, agora elas conseguem se expor, conseguem mostrar a sua intimidade, às vezes acaba se confundindo com essa exposição exagerada da intimidade, da privacidade, do imediato, de não pensar nas consequências daquilo que fala, daquilo que pensa. Então nós vivemos essa realidade já na cultura atual, ou seja, fora da tela da televisão, do confinamento, por exemplo, né, da casa, do Big Brother, se a gente for tomar como exemplo, ou mesmo a Fazenda. E então, na minha percepção, reflete sim e muito essa característica nossa de querer se expor o tempo inteiro, de chamar a atenção para si, a partir daquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente mostra, daquilo que a gente tem de mais íntimo. Tanto na tela como na vida, a impressão que dá é que a sexualidade sempre toma conta da maioria das conversas. Você acha que esses programas podem dar oportunidade para as pessoas falarem desta questão sem se comprometerem pessoalmente com ela? A sexualidade, ela sempre foi, né, uma questão tabu, né? Por mais que mudem as épocas, em algum momento você tem uma repressão maior, ou seja, não se fala sobre isso, em outro momento você tem épocas e fases em que tem que falar abertamente sobre tudo isso, mas acho que uma coisa que a gente tem que ter sempre claro que, independentemente da percepção moral que você tenha, ou da concepção cultural que você tenha, a sexualidade sempre é um tema que envolve a intimidade. E isso não é negativo, na minha percepção, mas sempre quando a gente vai falar disso, a gente está expondo também a nossa intimidade e a intimidade de outra pessoa. E aí entra um pouco naquilo que a gente falou anteriormente sobre essa perda do limite entre o público e o privado. Então, é importante falar sobre sexualidade, sim, é importante compreender como acontece esse fenômeno que faz parte de todo ser humano, ninguém está isento disso, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que falta essa compreensão sobre essa dimensão da intimidade. E as pessoas acabam se expondo sem pensar nas consequências disso. Não só expondo em atos, mas em conversas, em assuntos, mas isso também, de certa forma, reproduz aquilo que a gente vê na sociedade, né? O tema do sexo é muito latente, o apelo para o erótico, ele é muito grande. Agora, antes da gente ter uma reação defensiva, é uma ocasião oportuna para a gente pensar que tipo de formação nós recebemos e as novas gerações recebem a respeito da sexualidade. Vou repetir um pedido que fiz na primeira parte do programa de hoje, à jornalista Márcia Marques. Eu vou pedir a você que escolha, por favor, uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa nesses reality shows. O que me chama mais atenção
a respeito do aspecto negativo desses reality shows é justamente essa mistura entre realidade e ficção que a gente vê, porque por mais que a gente chama de reality show, ele não é totalmente real, porque ele possui um caráter de dramaturgia, uma narrativa que é construída na medida que também são desenvolvidos o roteiro, né, do próprio programa, seja qual for a proposta do reality show, porque hoje nós temos vários, né, até de culinária também, né, embora o de culinária não evidencia tantos problemas, mas ele também tem essa competitividade forte e tudo mais, então cria-se narrativas, enquadramentos, né, recortes. Então, esse aspecto, e as pessoas acham, é realidade, está refletindo o que a sociedade não é uma novela, não é uma encenação. Só que, assim como acontece, né, sempre aconteceu em relação ao cinema e à teledramaturgia, das pessoas se confundirem com os personagens, há esse fator, as pessoas se confundem com essas figuras ou essas personagens do reality show, e elas esquecem que elas não são aquela pessoa. Agora, um aspecto positivo é que os reality shows, cada vez mais, eles trazem para o destaque, eles colocam uma lente de aumento para questões, para pautas do cotidiano, pautas do momento. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Big Brother do ano passado, né, começou antes da pandemia, ele trouxe muito essa questão da representatividade, houve discussões sobre a questão racial, sobre a questão da igualdade de gênero, machismo, muito forte na edição do ano passado. Esse ano, essa questão do cancelamento, da intolerância, do discurso de ódio, né, de quando a pessoa, mesmo defendendo uma pauta, perde a noção disso, o limite disso. Isso é algo que nós estamos vivendo, né? Então ganha uma evidência muito grande. Aqui sempre encerramos nossas conversas trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. Vou pedir a sua permissão para repetir uma citação que coloquei num livro meu sobre o Big Brother que escrevi há mais de 15 anos atrás. É uma frase simbólica do jornalista Eugênio Butti ao comentar o Big Brother. Abre aspas. Olha a picanha aberta, escancarada, rasgada. E o cupim, você viu? A carne explícita, despida, despojada, sem couro, sem pele, sem osso quase nenhum. Será que o esquartejamento não é um striptease sem freios? Fecha aspas. Ele resume aquilo que nós chamamos da coisificação do ser humano, né? Quando ele usa esse exemplo da carne, e é isso que a gente vê hoje na sociedade, nesse contexto do assunto que nós estamos conversando, né? O ser humano é mais do que isso, né? O ser humano, não só na perspectiva da nossa antropologia cristã, mas na compreensão da sociedade como um todo, né? Das ciências humanas, o ser humano ele é dotado de uma dignidade que vai além dessa dimensão, né? Acho que mesmo aquela pessoa que não crê em Deus, ela reconhece que o ser humano tem essa capacidade de transcendência, de sair de si, o encontro do outro, e reconhecer não só o transcendente, mas reconhecer o outro, aquele com quem ele interage, com quem ele convive. E esse exemplo da carne, né, nos faz pensar, né, para quem gosta de carne, para quem come carne, quando vai numa churrascaria, o desejo que você tem quando você vê a carne é de consumir, né, aquele desejo de saciar uma vontade momentânea que é a fome. E de fato, essa exposição, esse exemplo, essa analogia da pessoa como uma carne exposta para o consumo, para saciar, ela transgride, né, não corresponde a nada daquilo que é de fato a relação humana, esse conceito de compreender o outro como alguém com quem eu posso caminhar junto e tem uma dignidade a ser respeitada. Então, essa frase realmente é brilhante, porque ela traduz e expressa o que nós vemos não só nos reality shows, mas nas mídias
sociais em geral, na mídia em geral, e ouso falar também nas relações humanas, no convívio humano, nos vários âmbitos. Muitas vezes a gente é chamado a fazer esse exame na consciência de que se a gente não está tratando o outro apenas como um objeto para o consumo, para saciar os nossos desejos, a nossa satisfação, seja ela de qual ordem for. Realmente, muito oportuna essa fala. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Eu que agradeço, Padre Rafael, pelo convite, pela oportunidade de podermos refletir sobre esse assunto que me interessa tanto também, e quero deixar então o meu abraço, minha saudação, não só a você, mas a toda a equipe da TV Pai Eterno e também a todos aqueles que nos assistem. Então, continuamos então nessa missão de comunicar e evangelizar pelos meios de comunicação. Eu agradeço também a você pela companhia no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima!